Casamento religioso com validade civil. Artigos 180 a 182 do Código Civil Brasileiro. A habilitação para o casamento vai ser feita perante o oficial do registro civil com a documentação necessária, o qual vai lavrar os proclamas, não é proclames, tá, gente? Os proclamas, cumprindo as exigências e formalidades legais e decorrido o prazo legal, não sendo verificado nenhum impedimento, o oficial do registro certificará os pretendentes que estão habilitados para casar nos termos do parágrafo 1º do artigo 181 do Código Civil Brasileiro. Então, é só fazer dessa forma. Aí, a solenidade. Segundo o artigo 193 do Código Civil Brasileiro, a solenidade será celebrada na casa de audiência, com toda a publicidade, as portas abertas, presentes pelo menos 2 testemunhas, parentes ou não, dos contraentes, podendo, em caso de força maior, querendo as partes, e com os parentes ou não dos contraentes, podendo, em caso de força maior, querendo as partes e com consentimento do juiz, ser celebrada noutro edifício público ou particular. O parágrafo do artigo 193 do Código Civil estabelece que quando o casamento for em casa particular, ficará esta de portas abertas durante o ato e se algum dos contraentes não souber escrever, serão 4 as testemunhas. O presidente da celebração de casamento, autoridade ao ministro religioso, deverá inquirir aos nubentes individualmente se persistem no propósito de casar por livre e espontânea vontade, declarando o efetuado casamento dessa forma, de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Então, isso daí é uma recomendação do Código Civil. Para a gente fechar, é importante lembrar, que assim, algumas coisas a gente precisa tá pensando aqui, deixa eu ver, em relação à questão dos impedimentos, Os impedimentos são verificados por ocasião da habilitação, devendo os nubentes apresentar certidão expedida pelo oficial do registro civil. O pastor responsável pela celebração do casamento deverá zelar pela publicidade do ato, devendo manter as portas do local abertas e a presença de pelo menos 2 testemunhas, elevando para 4, caso os nubentes não souberem escrever, um dos nubentes. Durante a solenidade de casamento, o pastor deverá obrigatoriamente perguntar a cada um dos contraentes separadamente se permanece com o propósito de casar e se o faz por livre e espontânea vontade. Após declarar efetuado o casamento, nos seguintes termos, conforme estabelece o artigo 194 do Código Civil, de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Em síntese, o ato da celebração do casamento, o importante disso daí é colher a manifestação de vontade dos contraentes, verificando se a mesma é livre de se pedida, declarando-os após casados nos termos da lei. E aí, qualquer irregularidade havida durante o ato da celebração do casamento será mera irregularidade suprida com o registro do casamento. Artigo 74, Lei número 6.015/73. E aí, é importante a gente frisar o seguinte: se foi feito no cartório, a secretária da igreja leia que aquele casal está casado na hora da cerimônia. Se for casamento religioso com ato civil, aí o que acontece? A igreja vai ter um momento religioso, vai ter o ato civil, num livro que a igreja já tem para isso, depois vai pegar os documentos dos noivos, mais aquilo ali, num espaço de 90 dias, aquilo tem que estar registrado, porque senão o casamento não existiu, entendeu? No caso vai ter uma papelada do lado no... Exatamente, o cartório homologa. Tem que fazer a primeira. Aí ele não precisa passar naquele, quando você faz o civil, passar no juiz, Não. O que acontece? Tem a questão dos documentos, os proclamas, não proclames, que vai circular para saber se você tem um caso, tem outro casamento, tem isso, tem aquilo, outro, tal. Resolveu nessa parte. Aí pode ser casamento religioso com ato civil na igreja, ou casamento civil no cartório e depois fazer a cerimônia religiosa na igreja. A igreja vai fazer os 2 anos.
Pode. O casamento é religioso com ato civil. Pastor, e se não fizer Poderia. o ato religioso? Hã? Tá, é casamento civil. Pastor, Vale É o civil. não entendi aí. Como é que é as dois? Só para mostrar. Se for na igreja, tem a cerimônia. Não. Documentação, como é que se faz? Então, você dá entrada no cartório, vai ter a exigência dos documentos, vai correr durante um período os proclamas para verificar se não tem alguma dificuldade ou impedimento para se casar. Aí o que acontece? Resolvido isso, se for casamento civil no cartório, vai lá, marcou dia tal, casou. E aí pode fazer depois a cerimônia religiosa no templo. E aí faz a leitura. Se for casamento religioso com ato civil, as duas coisas na mesma igreja têm o mesmo procedimento, sendo que a igreja tem um livro para registro de casamento, com o nome do oficiante, o nome da igreja, tudo registrado em cartório, direitinho. E aí fez toda aquela parte bonita, louvor, oração, tal. Agora vamos para o ato civil. Aí vai todo mundo lá para assinar, assinou bonitinho, pegou os documentos dos noivos, pegou isso, pegou aquilo, assinatura, tá tudo bonitinho, leva para o cartório no espaço de X dias. Se esse espaço não for respeitado, passou o prazo, o casamento não valeu. Entendeu? No meu caso, eu tive no caso do No meu caso, eu casei cortando Fernando. Peraí, vocês estão perguntando, vocês estão contando o caso, eu estou querendo entender. Porque a bateria está acabando, eu preciso de uma solução. Não, eu fiz primeiro o civil, né? E aí depois fez o religioso, não foi o meu caso. Mas eu já casei bastante gente com casamento religioso com ato civil. Depois eu não sabia. Isso, Na igreja, né? isso. A documentação tem que estar toda. Pode ser até no salão, sem problema. Eu também, meus dois casamentos foi na igreja. Tá, beleza então. Antes que alguém pergunte sobre os dois casamentos do Janildo, eu vou desligar. Então tá bom. Isso. É igual o Jefferson,